o Diário Oficial do município aqui de Maringá, do último dia 13, mostra que a prefeitura aqui da cidade rescindiu o contrato firmado com uma empresa de Presidente Prudente para aluguel de caminhões compactadores aí da coleta de lixo. Essa matéria é uma matéria que foi publicada pelo site Maringá Post. A contratada teria descumprido 3 cláusulas contratuais. Além da rescisão, o município também aplicou uma multa no valor de R$ 476 mil a essa empresa. Segundo a Prefeitura de Maringá, a empresa estaria colocando nas ruas uma quantidade menor de caminhões do que prevista no edital. O município garante que o serviço não será afetado. Vamos lá para alguns detalhes dessa história. Nesse contrato, a Prefeitura pretendia alocar até 5 caminhões com compactadores hidráulicos para uso no serviço da coleta de lixo. A vencedora do edital deveria disponibilizar até 5 caminhões de forma simultânea, e aí o município, à época, pretendia pagar R$ 275 reais a hora de trabalho dos caminhões em um contrato que chegaria a 24.960 horas ou 12 meses de serviço. O valor total do contrato poderia chegar aí a 6,8 milhões de reais. A empresa venceu, estava realizando o serviço por um valor um pouquinho menor, 4 milhões e 700 mil reais ou R$ 190 reais por hora. O valor já incluía aí também o salário do motorista. Conforme foi disponibilizado no portal da transparência, a empresa ainda vai ter que deverá receber ainda 230 mil do município pelos serviços que foram prestados até o momento. O processo de rescisão consta já no mês de junho. Tudo isso, como eu falei, figura lá no site Maringá Post. A prefeitura garante que não vai ter problema de coleta de lixo. Mas essa história da coleta de lixo foi muito falado quando o Ulisses Maia assumiu a prefeitura de Maringá. Tinha uma situação de coleta e aí ele voltou para o município essa coleta, mas fez a locação desses caminhões aí com os motoristas para coleta de lixo. E agora, em vias de final de mandato, 6 meses para o fim do mandato, Ângelo Rigon, será que não vai afetar em nada? Tá deixando alguma coisa para o próximo gestor da cidade ter que resolver de novo essa história de lixo que a gente parece que tinha resolvido, que não falava-se mais disso. Voltamos com isso no final do mandato. Você está falando da Pave Service, é isso? Tem o nome da empresa? Presidente Prudente. É que a Pave Service é de Paranaguá e também presta o mesmo serviço. Bem, de qualquer forma, deve ser uma questão eminentemente técnica, porque politicamente seria um erro. Uma coisa não deve interferir na outra, porque trata-se de um serviço público essencial. Então, em princípio, não tenho detalhes, mas acho que, por ser técnico, devem ter um plano B para não deixar a cidade, né? Já que não é só a única empresa que faz isso. Mas ontem, conversando a respeito com um pré-candidato a prefeito, tem umas coisas... Eu me recordo do Rubens Bueno falando em 2017 sobre a intenção do prefeito de manter o serviço de coleta estatal, né? Pertencente ao município. E o Rubens Bueno, que já tinha sido prefeito de Piabiru, falou bem claro, falou assim, olha, não adianta, tem certos setores que você não tem como manter sobre a guarda do município. E o principal deles é o lixo. O lixo tem que ser repassado de iniciativa privada por uma série de razões. A gente até brincou na época, tirou sarro na época de um candidato a prefeito, mas a questão da idade, né? Na questão da idade. Se o servidor público não sobe dentro da prefeitura, se ele não galga outros cargos, ele vai chegar uma hora que fisicamente ele vai estar impedido de fazer determinadas situações no recolhimento, na coleta de lixo. Então, esse setor, sim, tem que ser privatizado, não meio privatizado, e tem que se determinar uma espécie de organograma que coloque o pessoal que está lá em outros tipos de serviço. Eu prefiro acreditar que a prefeitura está fazendo o correto. Edivaldo Magro. Poxa, Paulo, é bom lembrar que quando o Ulisses assumiu lá em 2017, ele decidiu municipalizar a coleta de lixo, até então realizada por uma empresa terceirizada. A estimativa é que em 2016 a previsão de gasto, não sei se concluiu isso, era de perto de 30 milhões de reais. Não se ofereceu muita, na época, informações para justificar a municipalização, além para detalhar se realmente eram 30 milhões. Né? E essa foi a principal
razão, que foi municipalizado o lixo. Em 2017, foram adquiridos 15 caminhões para fazer essa coleta, e me parece que a coleta tem funcionado até então, né? Pelo que eu sei, não há uma reclamação muito recorrente em relação à coleta de lixo. Eu também até desconhecia da contratação por locação de caminhões, né? Porque acho que a última compra de caminhões compactadores foi feita lá em 2017. Acho que posteriormente não houve mais aquisição. Mas eu particularmente, né, o Rigon acho que deixou, né, citou o Rubens Bueno com relação à terceirização. Eu concordo que esse tipo de trabalho deve ser feito de forma terceirizada, e o próprio modelo de coleta é preciso ser estudar e implantar um novo modelo. Me parece meio insano um caminhão de lixo passar em todas as ruas da cidade recolhendo lixo, né? Quando você poderia escolher algum modelo de posicionar em esquina, encontrar alguma coisa, porque realmente é muito complicado fazer isso. E como bem citou o Rigon, a vida útil de um coletor de lixo, daquele cidadão que faz aquele trabalho importantíssimo ali, de correr atrás do caminhão, fazer aquela função, realmente é curta. Há um número imenso de acidentes de trabalho com relação a essas pessoas, e elas ficam normalmente por um longo período paradas, e lá no pátio da antiga CEMUSP, agora acho que é CEINFRA, né? Então, você tem uma série de problemas aí relativos à coleta do lixo, do qual eu citei apenas um. Mas imagino que há razões específicas para a administração romper o contrato de locação com esses caminhões. E, aliás, poucos caminhões, são 5 apenas, né? 4 ou 5. Nessa empresa, 5. Nessa empresa, 5 caminhões. Mas há outras empresas prestando serviço de locação de caminhões, Paulo? Apenas Segundo essa? o Ângelo, tem uma de Paranaguá que presta o mesmo serviço. Então, tá. Mas eu acho que deve ter as razões técnicas aí. Em ocorrendo isso dentro do ano eleitoral, é estranho também. Deve. Se é técnico, né? Rompa-se. Kim? Sabemos a necessidade, né, de ter realmente esse tipo de coleta. É um serviço realmente essencial, como o Rigon colocou. Mas uma coisa é de se colocar, né? A prefeitura rescindiu, né, o contrato por descumprimento de cláusulas contratuais. E isso tem que ser levado em consideração. Imagina só se a prefeitura fizesse o mesmo com todas as empresas de obras nesta cidade. Incluindo, que eu queria saber como é que está a situação também, com a pista emborrachada, que foi aplicada de forma errada, enfim, que ia ser cobrada da empresa, e até agora, pelo menos, a gente não tem notícia sobre. Pode ter até sido resolvido, mas pelo menos eu não tenho conhecimento. E tantas outras empresas, como até a própria daquela obra que agora acho que retornou, né, da Vila Olímpica. Não, Vila Olímpica não, lá do Operária. Que agora retornou depois de tantos anos. Como é que foi, né? Realmente com relação a situações judiciais. Então, tudo isso é importante assim, trazer e destacar, né, que a prefeitura precisa rescindir contratos desse tipo. Está descumprindo, entendeu? É dano ao erário, né? Então, assim, a empresa precisa prestar o serviço como ela foi contratada, como está no contrato, de forma certíssima. E claro, a gente falando, mas o ano que vem é outro prefeito que vai assumir, vai ter o mesmo problema. Assim funciona. Infelizmente, se tiver realmente algum descumprimento nesse sentido, precisa ser realmente ajustado, né? Melhorado. E agora vem a lembrança só do empréstimo, né? Que a gente sempre deixa para o próximo prefeito e ninguém está nem aí com isso, né? Rejane? Você tem alguma coisa em relação ao lixo reciclável? Não é a mesma empresa, Não, né? não tem nada a ver. Então, eu acho que isso também poderia ser acrescentado até para os próximos aí, ter um sistema diferente, porque é tudo feito de forma privada, mas né? já que você está falando coletas. isso, você me levanta aqui mentalmente a questão de que é mais um daqueles assuntos que a gente precisa debater, principalmente nessa época de pré-eleição, nessa época de campanha eleitoral. Exatamente. Porque são assuntos que, de fato, sempre incomodaram o maringaense. Algum tempo ficamos sem falar do assunto, mas volta e meia surge aí. O Rigon fala sempre disso, tem 3 ou 4 lixões espalhados aí pela cidade que a gente não sabe de onde surgiu e para onde vai. Então, assim, é uma questão também que precisa ser discutida. Poxa, uma questão extremamente importante, né, que deve ser levado, sim, em consideração no topo de linha também das pautas aí para os próximos candidatos e que seja realmente aplicado. O sistema de coleta de lixo de Maringá, acreditem ou não, por mais que tenha havido algumas críticas, ele é bom, ele funciona num sistema bom, né? Quando você anda aí por algumas outras cidades, ainda é bem antigo, o sistema realmente, como o Edivaldo colocou aqui,
de catar o lixo, o cidadão correndo ali, jogando na caçamba. Então, tem um sistema que realmente funciona aqui. A gente fica feliz que alguém viu, observou que houve um erro e teve a rescisão do contrato, ponto final. Porque a gente pontua aqui sempre, como o Kim colocou, sobre várias considerações de erros e que não acontecem como a gente gostaria. Então, se aqui houve essa decisão, ótimo, que venha o melhor. Fernando Tupan. Olha, Paulo Caetano, o lixo é uma pedra no sapato mesmo de todas as administrações. Mas pelo que eu vejo aí, Maringá está bem servido e bola para frente, né, Paulo Caetano? Ô, Daniel Matos, eu quero te ouvir nessa que é o lixo é algo que precisa ser discutido de maneira mais intensa, porque, de fato, muita gente vai acabar ganhando dinheiro com isso ainda. Isso não se discute, né? Então, de alguma maneira, eu penso que o poder público tem que tomar pé e tem que se discutir isso, da destinação correta. E como o Ângelo falou, não sei se a melhor maneira é terceirizar ou não a coleta, a destinação, eu não sei o que fazer. Mas quem precisa apontar esse caminho é quem coloca o nome à disposição para comandar a cidade. Paulo, o lixo é um problema grave, né? Sempre, como você disse, perto de eleições aparecem os problemas e os próximos gestores têm que dar uma solução. Assim como o Edivaldo falou, né, a gente sempre fala, no Japão, por exemplo, Paulo, não existe o lixo na frente da casa. A pessoa tem que caminhar um pouco para pôr o lixo na coleta certinho. A gente sempre fala educação, né? Tudo começa com educação. Às vezes a pessoa tem que andar quase 1 quilômetro para colocar o lixo lá na caçamba para o lixeiro passar e pegar. E aqui no Brasil, em Maringá, cada um tem um lixo na frente da sua casa e aí o caminhão passa ali e recolhe. Mas o que assusta, assim como quem falou também, é a agilidade, né, Paulo? Com 6 meses de contrato, já rescindiu o contrato, já tem a multa de 470 mil, mas tem que pagar ainda 270 mil. Então tem uma multa maior do que a empresa tem para receber. Então, assim, algumas coisas que a gente estranha, porque é agilidade para algumas coisas, uma demora para outras, e para alocar 5 caminhões no valor que foi locado. O que será de errado que aconteceu? Por que foi tão rápido? Né? Porque fala até 5 caminhões a empresa deveria estar colocando à disposição ali com o motorista, mas faltam servidores. Quem conhece um pouco ali da CEINFRA sabe que faltam servidores, é maquinário que está quebrado, são os caminhões que estão encostados, e aí quem não pode pagar é a população. Então a gente espera que as soluções venham o mais rápido possível. Acredito que se rescindiu o contrato é porque já tem um plano B. Mas esse plano B também já é pensado, já prevendo uma rescisão de contrato com 6 meses apenas. Então, assim, é tudo muito rápido, né? Quando se quer resolver o problema, e outras coisas a gente vê uma demora que irrita o cidadão maringaense.